Por que meu pai sempre nos mudava de cidade quando eu fazia aniversário? Vocês já repararam como certas coincidências na nossa infância só fazem sentido quando a gente cresce? Eu passei a vida inteira achando que meu pai era apenas inquieto, que ele gostava de aventuras, de conhecer lugares novos. Mas aos 32 anos, descobri uma verdade sobre minha família que mudou completamente tudo que eu acreditava sobre minha própria história. Você cresceu sem entender alguns comportamentos estranhos dos seus pais. Essa revelação vai te deixar de queixo caído. A primeira mudança aconteceu quando eu completei 7 anos. Estávamos morando em Ribeirão Preto. Eu tinha acabado de ganhar uma bicicleta rosa, que era meu sonho de consumo. Tinha feito amizade com a vizinha da minha idade. E de repente meu pai chegou em casa anunciando que íamos nos mudar para Campinas, porque tinha aparecido uma oportunidade de trabalho incrível. Eu chorei, fiz birra, mas criança não tem escolha, né? A gente, em Campinas, mesma história. Eu me adaptei, fiz novos amigos, me acostumei com a escola nova, e quando completei 8 anos, adivinha? Meu pai chegou com a novidade de que íamos para Santos porque a empresa ia transferir ele. Eu comecei a achar estranho, mas minha mãe sempre apoiava as decisões dele. Sempre dizia que papai sabia o que estava fazendo, que era para o nosso bem. E assim foi ano após ano, gente. 9 anos mudança para São José dos Campos, 10 anos Sorocaba, 11 anos Bauru. Sempre na mesma época, sempre próximo do meu aniversário, sempre com uma justificativa plausível sobre trabalho, oportunidades, melhores condições de vida. Eu nunca consegui ter amigos de longa data. Nunca pude voltar numa escola para rever professores. Nunca tive aquela sensação de pertencimento que as outras crianças tinham. O que mais me incomodava era a precisão quase matemática dessas mudanças. Não era no meu aniversário exato, mas sempre 2 ou 3 semanas antes. Como se meu pai planejasse tudo para que a mudança acontecesse antes da data. Como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. Mas fugindo do quê? A gente era uma família comum, classe média baixa. Meu pai trabalhava como representante comercial. Minha mãe era dona de casa. Que mistério poderia ter na nossa vida? Quando completei 15 anos, eu decidi confrontar meu pai. Por que a gente sempre muda de cidade perto do meu aniversário? Ele riu, disse que era coincidência, que as oportunidades de trabalho pareciam nessa época do ano por acaso. Mas eu vi algo no olhar dele, uma evasiva, um desconforto que me fez suspeitar que havia muito mais por trás daquela história. Aos 18, finalmente consegui convencer eles a ficar numa cidade por mais tempo. Terminei o ensino médio em Piracicaba, fiz alguns amigos, comecei a construir uma vida mais estável. Mas a pergunta continuava me incomodando. Por que sempre perto do meu aniversário? Por que sempre essa pressa inexplicável de sair de uma cidade onde estávamos nos estabelecendo? A verdade veio à tona de uma forma completamente inesperada. No ano passado, eu estava organizando os documentos da família para resolver umas questões de herança depois que meu avô morreu, quando encontrei uma pasta que meu pai guardava no armário do quarto. Dentro dessa pasta, tinha um monte de papéis que eu nunca tinha visto. Certidões de nascimento, documentos de cartório e uma carta que mudou minha vida para sempre. A carta era da minha mãe biológica. Gente, vocês conseguem imaginar o choque? Descobri que eu era adotado aos 3 anos de idade. E a mulher que eu chamava de mãe a vida inteira não era minha mãe biológica. Mas isso não era nem a parte mais chocante da história. A carta dizia que minha mãe biológica tinha conseguido um advogado, que ela queria me conhecer, que ela ia tentar entrar em contato comigo no meu aniversário de 8 anos. Aí tudo fez sentido. As mudanças não eram coincidência. Meu pai estava literalmente fugindo da minha mãe biológica. Cada vez que ela descobria onde a gente estava morando, cada vez que ela se aproximava da data do meu aniversário para tentar me encontrar, ele mudava a nossa família inteira de cidade. Ele protegendo ele mesmo. Eu não sabia mais o que pensar. Continuei fuçando nos papéis e descobri que havia várias cartas, várias tentativas de contato ao longo dos anos. Ela nunca desistiu de me procurar. E meu pai nunca parou de fugir dela. As mudanças sempre aconteciam porque ele recebia algum sinal de que ela estava próxima, alguma informação de que ela tinha descoberto o nosso endereço. A parte mais dolorosa foi descobrir que minha mãe adotiva sabia de tudo. Todas aquelas mudanças, todos aqueles recomeços, toda aquela instabilidade na minha infância, ela estava ciente de tudo e nunca me contou nada. Eles decidiram juntos que era melhor eu não saber, que era melhor manter segredo e continuar fugindo para sempre. Quando confrontei meu pai com as cartas, ele desabou. Me contou que minha mãe biológica era muito jovem quando me teve, que ela tinha problemas com drogas na época, que ela havia assinado os papéis da adoção, mas depois se arrependeu. Ele disse que teve medo de que ela aparecesse na nossa vida e bagunçasse tudo, que ele queria me proteger de uma situação que poderia ser traumática. Mas vocês sabem o que mais me machucou? Descobrir que ela havia se recuperado, que ela tinha constituído uma família, que ela só queria me conhecer, me ver crescer, talvez estabelecer algum tipo de relacionamento saudável. E eu nunca tive essa oportunidade por causa do medo do meu pai, por causa das fugas constantes, por causa dos segredos. Hoje eu consegui entrar em contato com ela. Descobri que tem 2 mil irmãos, que ela sempre guardou fotos minhas, que ela conseguia através de investigadores particulares, que ela nunca parou de me amar apesar da distância. É uma situação complexa, dolorosa, mas também cheia de possibilidades de cura e reconstrução. A verdade é que nossos pais às vezes tomam decisões que eles acreditam que são as melhores para nós, mas que podem nos causar feridas profundas sem que eles percebam. Todas aquelas mudanças constantes, toda aquela instabilidade emocional da minha infância, tudo poderia ter sido evitado se eles tivessem tido coragem de me contar a verdade desde o início. Se você cresceu com comportamentos estranhos dos seus pais que nunca fizeram muito sentido, se você tem perguntas sobre sua própria história que nunca foram respondidas, não desista de buscar a verdade. Às vezes ela pode ser dolorosa, mas sempre é libertadora. Conta aí nos comentários se vocês já descobriram algum segredo de família que mudou a perspectiva sobre sua infância. Se inscreve no canal para mais histórias reais sobre descobertas familiares e como lidar com revelações que mudam tudo. E dá like se você acredita que toda pessoa tem direito de conhecer sua própria história, por mais complicada que ela seja. Até o próximo vídeo. E lembra, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, não importa quanto tempo demore.